Muito bem, o encontro com o Vitor Cruz hoje está diferente. A gente saiu do estúdio para conhecer a história desta grande atleta de canoagem oceânica, a única mulher de Pernambuco que é atleta, que pratica esse esporte, e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela agora. Bom, doutora Clívia Maia, advogada e atleta de canoagem oceânica, pois é, uma misturada danada, a gente vai entender agora. Doutora, sair do padrão e enfrentar o rio Capibaribe, o mar, como é que foi aí diferenciar esse misto? Como é que começou a paixão por canoagem oceânica? Seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Prazer estar aqui contando essa linda história para você, que muito me orgulho dela. Veja bem, isso aí aconteceu lá em 2012, quando eu iniciei remando de stand-up. Mas por que veio essa vontade? Porque nessa época eu já era corredora de rua e quando passava na Rua da Aurora, via os remadores de remo e aquilo muito me chamava a atenção. Então começou uma paquera muito grande de eu querer remar também, além de correr. E aí de 2012 para cá, eu fui evoluindo nos equipamentos do stand-up para canoa havaiana, da canoa havaiana, remo hoje de surf ski, que é esse caiaque de cockpit aberto, a qual é o meu equipamento hoje. E quanto ao misto de sair da advocacia para o mar, eu digo sempre assim, eu saio da terra para o mar. E é no mar que eu consigo resolver os meus conflitos, é no mar que eu encontro essa paz e muito aprendizado dentro d'água que eu consigo trazer para a terra e também resolver os conflitos aqui da terra das pessoas a qual eu presto serviço. Então é um verdadeiro misto de emoções, né? Terapia, lazer, né? Agora também aí a questão de ser atleta do clube, representar o Clube Cabanga, né? O Cabanga Yacht Club. E a senhora começou por uma, vamos dizer assim, uma paixão, e depois o negócio foi ficando mais sério. Conta resumidamente as passagens que a senhora teve fora do estado de Pernambuco representando essa modalidade de canoagem oceânica. Pois bem, em 2017 eu já era atleta, já remava, só que eu remava no rio Capibaribe. Meu barco ficava alocado em um clube aqui do Recife, por ser um barco muito longo. E aí em 2017 o Cabanga abriu o departamento de remo e canoagem. E aí para ter atleta aqui, precisava de um representante, né, para iniciar o esporte, a canoagem. Aí eu fui convidada, à época, para ser sócia atleta. Ou seja, a partir do momento que você vira sócia atleta, você passa a usar a estrutura do clube para treinar, mas você tem que participar das competições, né? Então, minhas competições, valendo mesmo, iniciam aí em 2018. Né? A primeira competição, dentre tantas que foram, foi uma que me chamou muito a atenção e é um marco para mim. É uma competição de 62 quilômetros, que acontece em Salvador, que nós saímos do Yacht Clube de Salvador e chegamos até Morro de São Paulo. Então, essa é uma das competições que ficou marcada muito para mim, porque essa competição ela não é apenas uma competição, eu digo que é um desafio. Porque você remar 62, na verdade, eu cheguei já a remar 70, porque teve algum trajeto que eu consegui dar uma errada assim e demorei um pouco a chegar, rodei mais 8 quilômetros a mais. Então, assim, não é mais uma competição, é um desafio muito particular. Vamos falar do esporte na prática. O que diferencia a canoagem oceânica das outras modalidades de canoagem? Bom, vamos lá. Existe hoje a canoagem olímpica, que é aquela canoagem de águas paradas, né? Que eles usam dois equipamentos, o K1 e a C1, que é uma canoa, né? Nós temos aí na canoagem olímpica a representação de Isaquias, que é nosso campeão olímpico. Então, canoagem olímpica precisa de água parada, porque o barco é extremamente frágil para virar. Na canoagem oceânica, que é a que eu pratico, né? Infelizmente ainda não é um esporte olímpico, mas eu desejo que um dia seja e eu ainda esteja aqui para poder ir para as Olimpíadas. Você usa águas mexidas, então você vai usar como
instrumento de treino, assim, eu digo a água, o ambiente, você pode usar o mar, um açude, um lago, tudo que for de água mexida, né? Eu normalmente treino muito no mar, né? E as competições a qual eu participo sempre são no mar. Que tipo de preparo físico esse esporte ele exige? Muitos, muitos. Começando por uma vida extremamente regrada, né? Eu não sou um atleta profissional, ou seja, eu não vivo do esporte. Esse esporte é meu hobby, é minha terapia, é uma grande paixão, realmente. Eu acho que quando você se permite e tem uma constância de 10 anos fazendo a mesma coisa 4 a 5 vezes por semana, realmente você encontrou o esporte que o seu corpo aderiu, que o seu coração aderiu também e sua mente. Para isso, eu tenho uma dieta controlada, eu tenho um treinamento de força controlado, eu tenho bom sono, eu tenho uma vida regrada, como se fosse a vida de uma profissional realmente do esporte. Vamos falar um pouco de desafios e superações. Sim. Quais são os maiores desafios de remar em alto mar? Bom, vamos lá. São vários, né? Primeiro você tem que ter uma noção e um prévio conhecimento do mar, né? Tanto de correnteza quanto de vento. Você tem que ter muita cautela e segurança própria, então tem devidos equipamentos que você precisa usar, né? Tipo colete, levar um celular, um GPS. Normalmente nas competições você só pode competir se tiver esse kit, né? Porque é super organizado e a segurança vem em primeiro lugar. E no dia a dia também, né? Eu costumo usar esses equipamentos de segurança, porque, queira ou não, é um esporte muito individual e muito solitário ao mesmo tempo, entende? Então, assim, no meu dia a dia eu sempre estou sozinha no mar. Sempre estou sozinha enfrentando... Seu dia começa às 4 da manhã. Bom, às 4 da manhã eu acordo, né? E aí eu entro na água, tem dias que eu entro na água 4:30 da manhã, que aí dá tempo... Quando eu vou entrar de 4:30 da manhã, eu acordei de 3:30 da manhã, porque aí eu moro um pouquinho distante do Cabanga, e aí tem toda uma preparação. Eu já deixo tudo pronto na noite, para poder estar na água logo cedo. Mas normalmente eu estou entre 5:15 e 5:30 da manhã. Meu treino dura entre 50 minutos e 1 hora, depender da planilha que eu estou fazendo. Quando eu tenho competições, essa planilha ela aumenta, né? Eu faço em média 50 quilômetros de segunda a sexta, e no sábado eu tento fazer um longão, que aí vai para 20 ou 30 quilômetros, a depender da prova que eu estou me preparando, né? Tem uma prova, que é essa prova de Salvador Morro de São Paulo, que o meu preparatório começa 4 meses antes. Por quê? Porque é uma prova extremamente longa. Então não é, como eu te falei, não é só uma prova, é um desafio. É uma prova que você divide ela em 3 partes. Você larga na adrenalina, depois você vai usar o seu condicionamento, tudo que você trabalhou de treino na água e de treino de força, que é extremamente importante. E por último, e o mais importante, é o psicológico. Como é que a família da senhora aceita? No começo teve assim, por exemplo, seu esposo ficou, mas rapaz, você vai pro mar de 4 e pouca da manhã, ficar sozinha, perigo. Teve esse impacto ou foi de boa? Não, vá lá e arrase. Não, o cuidado, ele sempre... Até hoje, né? Mas assim, meu esposo, ele também pratica canoagem, agora de forma mais esporádica, que ele é atleta de ciclismo. Incentivado pela senhora? Incentivado por mim, inclusive fui eu que ensinei canoagem para ele. Mas aí ele voltou pro grande amor dele, que é o ciclismo. E os meus filhos sempre super orgulhosos, mas também com bastante cautela e cuidado, né? Mas aí como eles sabem onde estou, como eu estou, eles ficam mais tranquilos. E assim, como a minha base de treino é aqui o Cabanga, quando eu saio, eu tenho um telefone de todas as pessoas aqui do Cabanga, pessoal da garagem, então para mim é super tranquilo. Muito bem, já passou por uma situação difícil em alto mar? Algo que lhe marcou durante toda essa sua trajetória? Sei lá, por exemplo, encontrar um tubarão, um peixe do tamanho da senhora, como é que foi aí uma situação bem
assustadora, vamos dizer assim? A gente teria que fazer outro podcast para poder... É longa as histórias, São vários, mas eu vou lhe contar uma, que foi a última que eu vivi, que foi nessa prova de Salvador, Morro de São Paulo, que a última competição foi 2020, e é o que tudo indica, fevereiro, se Deus permitir, eu estarei lá. Agora é fevereiro de 2026. Aí eu vou para a terceira prova, Salvador, Morro de São Paulo. Bom, em 2020, teve uma complicaçãozinha aí. Quando eu larguei do Yacht Clube lá da Bahia, nós realmente recebemos um spot, que é um GPS, que esse GPS ele fica no controle da organização. Então o barco anda e eles ficam vendo lá no computador. E aí o que aconteceu? Primeiro, quando eu coloquei esse GPS atrás, no barco, fica aqui atrás das minhas costas, o elástico do barco desligou esse GPS. Então, para a organização, eu estava parada na frente do iate. Eu não tinha largado. E aí, fui embora. Lá para as tantas, eu olhei para o meu GPS também, não sei o que aconteceu, a bateria acabou. Eu fiquei, literalmente, sem rumo dentro d'água. Eu só tinha meu celular. Quando a gente larga numa prova dessa, normalmente a gente tem o quê? 200 atletas. Uhum. Mas quando você se espalha, você não vê mais ninguém. É só você, o mar, o céu e Deus. E aí, eu parei, respirei e fiz uma oração. Eu tenho muita fé. Eu sei que Ele sempre está ali me acompanhando. Talvez por isso da minha intrepidez dentro d'água. E aí eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, se for para eu terminar essa prova, que o Senhor me mostre o barco de apoio. Porque a cada 20 quilômetros nessa prova, você encontra um barco de apoio, que é um barco, inclusive, do próprio iate, que fica dando... É um checkpoint. Você tem que passar por ele, com a bandeirinha verde-limão. Eu já estava no quilômetro 22, eu não tinha encontrado. Então, eu sabia que alguma coisa já estava bem errada. E aí, daqui a pouco... mais ou menos 1 quilômetro, eu começo a ver uma bandeirinha assim, e eu comecei a ver que Deus estava ali, foi me guiando, e eu consegui chegar. E quando eu cheguei nesse checkpoint, aí já encontrei outros remadores, e graças a Deus, saí seguindo todo mundo que estava sem GPS, e cheguei bem. Muito bem. Deixa eu só te responder aí Por uma favor. Pergunta. Em relação a animais que você me Sim, perguntou, sim. olha só, os tubarões eles são pessoas animais da melhor qualidade. E a gente tem uma relação muito boa. Normalmente, quando eu estou treinando, eles ficam quietos, eles não aparecem. Até porque eu sempre peço muita licença quando vou entrar no mar, porque é a casa deles. Eu só encontrei e encontro sempre, é uma grata surpresa, golfinhos, tartarugas e arraias e peixes enormes. É assim, para você ter ideia, tem peixes que pulam e caem dentro do meu barco. Aqui no Recife? Aqui no Marco Zero. Muito bem. E eu estava relembrando agora que a gente conversando nos bastidores, a senhora contou a situação do jacaré, né? Que uma vez chegou para treinar. Sim. E o jacaré estava lá. Antes de eu ser atleta aqui do Cabanga, como eu te falei, eu guardava meu barco em outro clube daqui, né? Uhum. E aí um dia eu fui entrar e na rampa de acesso à água estava o jacaré, né? Eles estavam lá, apreciando a rua. Enfim, e aí eu fiquei aguardando que ele decidisse para que lado ele iria, ou para a direita ou para a esquerda. A direita seria o centro do Recife e a esquerda seria a torre. E aí, normalmente, ele, quando desceu, que eu vi que ele pegou para a direita, eu fui para a esquerda. Mas nunca tive, mesmo remando no Rio Capibaribe, que eu remei aí uns 3 anos no Rio Capibaribe, eu nunca tive problema nenhum em relação ao animal. Muito bem, vamos falar do corpo e da mente. Durante essas provas longas que a senhora faz, como é que fica o cuidado aí com o seu psicológico? Ele é trabalhado, porque eu vou te falar, a mente, ela controla tudo, Vitor, sabe? E assim, ela que diz se você vai ou se você não vai, se você vai desistir, se você vai tomar qualquer decisão. Então, normalmente, eu trabalho muito o psicológico, né? Teve uma prova que, ao final da prova, uma prova bem longa, eu coloquei uma camisa com uma costura não muito agradável e minha axila começou a sangrar. Você chega num nível de tanto cansaço, de tanta exaustão, principalmente nessa prova, estava já umas 6 horas e meia no mar, remando, o sal batendo aqui,
o sangue descendo, eu não estava mais vendo nada, assim. Sabe na exaustão que até o cabelo dói? Pronto. E aí eu tive que ativar meu treinamento psicológico de dizer, eu tenho que terminar. Sabe? Prova longa, eu me concentro no seguinte, eu tenho que terminar. Eu não me preocupo com o pódio. Eu me preocupo em terminar a prova. Olha, a única mulher de Pernambuco a praticar canoagem oceânica. É um fato histórico, mas também triste ao mesmo tempo. Cadê nossas mulheres praticando esporte? O que é a sua opinião sobre isso? Mulheres que estão assistindo a gente em diversos lugares agora, para incentivar, para falar mais desse esporte, porque a senhora é a única atleta de Pernambuco que pratica canoagem oceânica. Começa a minha resposta falando infelizmente, né? Onde estão as mulheres e também os homens? Sim. Porque também não tem. Não tem homem? Não tem. Caramba. Aqui em Pernambuco a gente não tem. Entende? Assim, a minha luta, porque o que é bom, eu acho que a gente precisa dividir com o outro. Sabe? E esse esporte, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso para o corpo, ele é maravilhoso para a mente. Qualquer esporte. Mas eu preciso defender o meu, porque é o que eu vivo e sinto o prazer. Então, assim, eu acho que aqui, Vitor, no nosso estado, primeiramente, a gente tem uma questão ainda de preconceito com a água. Devido aos animais, devido à qualidade da água, né? Mas a gente tem que ver que a gente tem uma riqueza natural aqui em Recife, né? A gente está aqui em Recife, esplendorosa. Nós temos sol o ano todo. Nós temos uma cidade cortada por águas, entende? Então, nada impede. Eu me lembro claramente em 2011, quando eu disse, eu vou remar de stand-up. E aí, sabe para onde eu fui? Eu fui atrás de um professor em Olinda, um professor de kitesurf, que também dava aula de stand-up. E tinha acontecido aquele acidente com a mocinha em Boa Viagem, de 18 anos, que foi morta pelo tubarão, tinha uma semana aquilo. Então, assim, eu acho que falta muito das pessoas valorizarem a nossa cidade, né? As belezas. Você não tem ideia de como é ter uma visão da cidade de dentro d'água. É maravilhoso, é diferente. Você coloca outras lentes. Fora que você vai estar ali conectando com a natureza, sabe? Tudo muda, tudo fica diferente, né? Eu digo que é mais que uma terapia para mim. A canoagem realmente, assim, é uma paixão. É um esporte que me pertence, eu digo, me pertence. Não é à toa que eu estou nessa há 10 anos e, assim, não tem um dia ruim para mim. Eu remo na chuva, eu remo no sol, eu remo com o vento muito forte, eu remo com muita onda, com pouca onda, sabe? Eu acho que as pessoas precisavam prestar mais atenção nessa graça que Deus nos dá de morar numa cidade assim, cortada por tanta água, de forma tão majestosa, sabe? E com aí uma diversidade de esportes que a gente pode fazer. Não só canoagem, tem stand-up, tem canoa havaiana, dentre outros. O que há de mais bonito em uma mulher que enfrenta o oceano? A força interior que você começa a descobrir que tem quando você entra na água. Todo dia é um desafio diferente, porque nem um dia dentro do mar remando é igual, nem um dia. Você diz assim, essa semana a maré está secando, tá, mas todo dia que você entra nessa semana que a maré está secando, você vai viver um desafio diferente. A maré está secando, ok, mas a água está bem mexida por conta do vento. A maré está secando, mas nesse dia você vai encontrar, infelizmente, um lixo que vai pegar na sua quilha e seu barco vai ser freado. E você tem que fazer toda uma manobra para poder tirar aquele lixo dali, sabe? Mas assim, o oceano em si, o esporte em si, ele traz muito respeito dentro d'água. Você realmente tem que conectar com o mar, tem que conectar com Deus em primeiro lugar, que é o que eu faço.
Antes de entrar na água, eu tenho minha oração, eu tenho meu devocional. Eu estou ali conversando com Deus. Você não tem ideia do que é sair remando aqui do Cabanga e você vê aquela bola de fogo saindo assim. É um presente diário e todo dia é uma coisa diferente. Aquilo ali é uma luz entrando dentro de você, sabe? Trazendo energia para o seu coração, para a sua alma. Aquilo ali me fortalece de uma forma que quando eu saio, como eu te falei, eu saio com tantas respostas dentro de mim, eu saio com tanta força. Tudo bem que eu já sou uma pessoa, graças a Deus, muito animada, muito entusiasmada, mas assim, no dia que eu não remo, é como se eu não tivesse tomado um remédio que me alegra. Vamos falar sobre visibilidade na questão do esporte de canoagem oceânica. Veja, é falar de política, não, mas assim, eu percebo que a mídia, a televisão, a mídia no geral, não dá muito valor a esse esporte. E os nossos governantes também não. É comprovado que esporte salva vidas. Por exemplo, imagina, o prefeito da cidade do Recife, a senhora governadora do estado de Pernambuco, chegar e dizer: que legal a história da doutora Clívia. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar numa comunidade feito Brasília Teimosa, feito Pina, Joana Bezerra. Qual o custo disso aqui, dos barcos, para a senhora chegar ali e aplicar para adolescentes, né, para as 10 mulheres, dando um exemplo, 10 homens? Qual a sua opinião sobre a falta de apoio, tanto da mídia e da visibilidade, como também dos nossos governantes? Pois bem, Vitor, esporte salva vidas. Esse lema eu tenho comigo, porque tenho muita prova disso, de pessoas conhecidas, mas enfim. Em 2021, eu apresentei já, inclusive, para o poder público local, um projeto de canoagem olímpica, né, para crianças de 9 a 17 anos. Né? Esse projeto ele já é do conhecimento do poder público local. Né? Recentemente, eu tive uma reapresentação desse projeto para o atual secretário de Esportes e eles já sabem realmente da grandeza desse projeto e como isso impactaria a nossa cidade, né? Principalmente aqui ao redor do Cabanga, que a gente tem aqui Ilha de Deus, o Bode, Brasília Teimosa, que a gente tem aí crianças, adolescentes, que no contraturno é totalmente pertinente fazer esse esporte, né? Esse projeto ele contempla aí aulas no contraturno da escola. Para isso a gente precisa ter uma assiduidade na escola para que ele participe dessa aula de canoagem. Esse projeto eu fiz junto com a Confederação Brasileira de Canoagem, né, a qual eu sou conveniada como atleta, eu faço parte hoje da Confederação Brasileira de Canoagem. Esse projeto está desenhado, ele já acontece em várias cidades do nosso Brasil, né, não contempla apenas crianças e adolescentes, ele vai para a fase adulta e até idosos. Então, assim, o que eu sinto falta também é dessas ações por parte do poder público, né? Já que tem conhecimento, já sabe que pode fazer, a gente tem condições de fazer, a gente tem o local, a gente tem tudo. A gente só precisa apertar o play e ter a boa vontade de pensar na população, como é que eu posso beneficiar. Eu não vejo nada, nenhum impeditivo, né? Assim, a gente, inclusive a Confederação Brasileira de Canoagem, ela vai treinar essas pessoas através de um professor que vem para dar aula. Então, assim, a criança é uma forma de, quando estiver fora da escola, estar dentro da água, remando, né? E assim, por ser um projeto para canoagem olímpica, quem sabe, daqui a alguns anos a gente sairia daqui um campeão olímpico, como o caso do nosso baiano lá de Isaquias, que saiu lá do interior, começou remando e hoje nos representa tão bem. Então, assim, a gente tem a mesma oportunidade. O que nos falta é boa vontade de querer fazer, porque o projeto já está na mesa dos governantes. Olha, aqui dentro do Cabanga Yacht Club tem o Instituto Cabanga. A senhora foi eleita recentemente assistente social, né? Essa parte social do clube que contempla as comunidades aqui
aos arredores, dando exemplo até para clubes que estão dentro da comunidade e é basicamente nem olha para a comunidade. Você chega, bate na porta e às vezes encontra um trava. Aí um clube que está mais distante um pouquinho chega a fazer tantas ações na comunidade, principalmente a minha comunidade de Brasília Teimosa, cursos profissionalizantes de marinheiro, entre tantas coisas, ações como tirar RG, documentos, né, assim como foi no aniversário da saudosa Rádio Brasília Teimosa. E aí, a senhora agora se envolvendo mais com o Instituto. A senhora era sócia, é sócia, na verdade, do Cabanga Yacht Clube, mas não participava diretamente do Instituto. Agora a senhora foi eleita assistente social do Instituto. Existe já aí nas suas ideias, na sua mente, um projeto, mesmo que não tenha apoio do governo, né, da prefeitura, podemos dizer assim, para incentivar essas pessoas da comunidade a praticar o esporte de canoagem oceânica? A senhora já pensa em alguma coisa assim para trazer para o Instituto Cabanga? A gente pensa, né? Assim, na verdade, a minha participação no Instituto começou como voluntária, né? E aí, para tomar mais corpo, até para a gente poder representar, né, diante do poder público, eu vim para ser uma diretoria de assistência social, só esclarecendo que eu não sou assistente social. Sim. Diretoria de assistência social. E aí, além de... O Instituto Cabanga, ele é um braço do Cabanga, né? É um instituto filantrópico, a gente vai atuar aí na questão social, na questão ambiental, a gente já tem várias ações que foram contempladas desde 2021 até agora. E a nossa intenção em relação ao esporte é amadurecer, né, junto ao poder público, né, esse projeto da canoagem. No caso, não seria só... A gente vai fazer um mix aí de canoagem oceânica com canoagem olímpica. O importante é que a gente pense no que está ao nosso redor, né? Aos nossos companheiros ao redor, né? Brasília Teimosa, Ilha de Deus, porque são muitas pessoas que precisam de uma ocupação para não estar fora da escola, fora das suas atividades, até donas de casa, né? Que depois que manda os filhos para a escola, tem o trabalho doméstico e aí? E depois? Você vai praticar um esporte, você vai ter uma aula ali 2, 3 vezes por semana, que vai trazer ocupação para a sua mente, vai trazer bem-estar para o seu corpo. Então, assim, a gente quer trabalhar bem esse projeto. Na verdade, esse projeto, que isso aconteça, é um sonho antigo meu. Mas, infelizmente, sozinho a gente não consegue fazer nada. A gente precisa de mãos, né? Então, assim, eu desejo do fundo do meu coração que um dia a gente possa ter um projeto de canoagem, seja olímpica, seja oceânica, aqui na cidade do Recife. É aquele dito popular, né? Mente vazia é oficina para o diabo. E aí Exatamente. A gente fala de drogas, mas não fala de oportunidade para tirar o jovem Exatamente. daquele foco ali da comunidade, né? É bronca, mas quero agradecer a senhora por ter aceito aqui o convite de conversar com a gente, partilhar a sua valiosa história de vida, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que vai nos assistir, né, no canal do YouTube da Rádio Conecta, do Recife em Foco, diversas plataformas. E para a gente finalizar, eu sempre digo que a gente precisa espalhar amor no mundo. Já tem muita coisa pesada, gente ruim, gente torcendo contra. E aí a gente precisa espalhar o amor. E para finalizar, toda a minha entrevista eu sempre finalizo desse jeito. Qual é a mensagem para melhorar mais o mundo, no geral, no contexto, na autoestima, que a senhora encerra esse nosso encontro aqui no Cabanga Yacht Clube? A minha mensagem, ela não vai só para mulheres, claro. Ela vai para todas as pessoas que estão aqui assistindo. Tem uma frase que anda muito comigo. É uma linha que diz assim: só presta quem serve. Quem serve, serve. A gente está no mundo para servir.
A gente está no mundo para disseminar o que é bom. A gente está no mundo para ensinar o outro. A gente está no mundo para estender a mão para aqueles, principalmente, que estão no chão, para aqueles que precisam encontrar um caminho. Entende? Então, assim, eu vejo o esporte, não necessariamente a canoagem. Eu digo sempre assim, encontre algo. Porque às vezes a gente escolhe algo para fazer por moda, porque está indo com a manada. Mas hoje a gente tem tanta oportunidade, sabe, de fazer algo por si. Primeiramente você precisa cuidar dessa cascata aqui. Essa carcaça é importante. Porque para eu te puxar de dentro da água, eu preciso estar forte. Entende? Então isso aí é para mãe de família, pai de família. Sempre busque servir, sabe? Sempre busque, assim, dividir aquilo que você sabe com outros. Não guarde seu conteúdo só para você, não guarde seu conhecimento só para você. Porque quando a gente tem um lago e essa água fica retida, o que dá? Mau cheiro e lodo. Mas quando a gente tem um rio e a gente tem um mar, essa água corre, ela se renova todos os dias. Então, seja onde for, divida o que você tem, divida seu conhecimento, divida seu amor, divida o esporte que você faz, divida um talento que você tem, sabe? É isso que eu prego, assim. Só serve quem serve. E a gente está aqui para servir. A gente está no mundo, nessa linda viagem, para servir. E nosso Criador vai ficar muito feliz quando a gente chegar lá para conversar com Ele, para prestar contas e dizer: minha filha, meu filho, que coisa linda. Você cumpriu aí o mandamento, cumpriu a missão. Muito bem. É isso aí. Você que gostou desse nosso encontro, hoje diferente, a gente saiu do estúdio, veio contemplar a beleza do mar, aqui nas instalações do Cabanga Yacht Club. Curte, comenta, compartilha, porque a gente precisa espalhar coisas boas. Fortalece o canal aí também se inscrevendo. E como eu sempre finalizo, até qualquer hora aqui no Encontro com Vitor Cruz. Doutora, mais uma vez, obrigado. Prazer foi gratidão. meu. Até qualquer hora.